Boa tarde. Continuaremos o seminário sobre o uso das redes sociais pelos magistrados. Lembramos a todos da importância do registro de presença. Serão conferidos certificados aos magistrados que obtiverem 100% de frequência no evento, conforme as normas da ENAMAT em vigor, bem como aos servidores e demais participantes que obtiverem frequência integral, o que será apurado mediante o controle eletrônico de registro de presença. O público presencial deve realizar o registro a cada entrada de turno por meio de sistema disponibilizado na entrada do auditório. A cada turno será feito um registro, no total de 3. O público telepresencial deve realizar o registro por meio do formulário indicado na descrição do vídeo no YouTube. A cada turno serão necessários 2 registros, num total de 6. A possibilidade de cômputo para fins de formação profissional de magistrados do trabalho depende, além da frequência integral, da entrega de atividade avaliativa de reação e expectativas, preenchendo o link que será enviado por e-mail aos participantes ao final do seminário, hoje, 4 de maio. Convidamos neste momento para a composição da mesa Sua Excelência, a Senhora Ministra Maria Cristina Irigoy Peduzzi. Sua Senhoria, a Senhora Professora Doutora Ana Frazão. Com a devida autorização, fará uso da palavra Sua Excelência, a Senhora Ministra Maria Cristina Irigoy Peduzzi. Boa tarde a todos os presentes. Cumprimento aqui em especial o ministro Aloysio Corrêa da Veiga, né, diretor da ENAMAT, ministro Hugo Scheuermann, ministro Alexandre Luiz Ramos. Cumprimento a nossa querida palestrante, a professora doutora Ana Frazão. Cumprimento todos os ilustres palestrantes que estão presentes e aqueles que estão também nos ouvindo por meio da internet. Cumprimento o doutor Platon, que é o juiz, né, coordenador aqui do evento da ENAMAT, e cumprimento os nossos servidores e todos os presentes aqui nesse auditório e os que nos ouvem pela internet. E é uma honra presidir esta mesa para ouvir como conferencista a professora Ana Frazão, que falará sobre tema atual, importante, né, sobre juízes e liberdade de expressão nas redes, possibilidades, limites e riscos. Ela que é realmente uma especialista neste assunto e em outros assuntos. E este assunto nós todos sabemos da sua atualidade e da sua importância. E ontem, inclusive, tive o prazer de comparecer no Superior Tribunal de Justiça ao lançamento de mais uma obra coordenada pela professora Ana Frazão e pelo ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, que é Compliance e Políticas de Proteção de Dados. Uma obra realmente, né, de fôlego e exaustiva. Parabéns à nossa conferencista, que não para, né, está sempre preocupada com a pesquisa e compartilhar, e também compartilhar, né, com os seus leitores e com os estudiosos desses conhecimentos. Ela seria dispensável, mas todos sabemos, é advogada, sócia fundadora do escritório Ana Frazão Advogados, é professora associada de Direito Civil, Comercial e Econômico nos cursos de graduação e pós-graduação da Universidade de Brasília, foi diretora da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, da Universidade de Brasília. Eu tive a honra, inclusive, de comparecer à posse da professora Ana Frazão quando assumiu a diretoria da Faculdade de Direito. O tempo passa realmente muito depressa, parece que foi ontem.
Ela é doutora também em Direito Empresarial pela PUC de São Paulo, mestre em Direito Estado pela Universidade de Brasília, onde se graduou, especialista em Direito Econômico e Empresarial pela FGV e líder do Grupo de Estudos Construção, Empresa e Mercado, e é ex-presidente da Comissão de Direito Econômico da OAB Federal. E também foi conselheira do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Títulos e conhecimentos não lhe faltam. Agora, nós teremos o prazer de ouvi-la, professora Ana, e tenho o gosto de lhe transmitir aqui, né, a palavra para a sua conferência. Bem, muito boa tarde a todos. Eu começo aqui cumprimentando a querida ministra Cristina. Sempre digo a ela, ela é uma grande inspiração para todos nós. Também cumprimento o ministro Aloysio, o doutor Platon, agradecendo pelo convite. Em nome também dos queridos amigos, o ministro Alexandre e o ministro Hugo, cumprimento a todos que nos ouvem. E, de fato, esse é um tema super provocativo. Eu adoro falar sobre esses assuntos, porque, ao mesmo tempo em que a gente fala, a gente vai tentando internalizar alguns dos aspectos e pensar sobre como podemos aproveitar essas reflexões para a nossa vida prática. E, de fato, a minha ideia aqui é trazer realmente algumas provocações para os senhores. É sempre muito bom falar para um público tão qualificado. E, na verdade, não vou trazer praticamente respostas, embora algumas tentativas de síntese, mas tão somente trazer algumas das preocupações que eu considero relevantes para esse tema. Eu dividi a minha exposição em 3 partes. Na primeira parte, eu achei interessante falarmos um pouco da ressignificação das comunicações e das interações interpessoais e de massa. Isso porque a internet ela vem quebrando algumas dessas fronteiras, e nem sempre a gente consegue entender exatamente o que está acontecendo. Então, nesse slide, procurei fazer algumas provocações sobre o que acontece na prática, né? Ou seja, a gente tem uma perda gradual da distinção entre quem produz e quem consome informação. Essa comunicação se torna muito fácil, de alguma forma, todo cidadão se torna também uma mídia, mas sem os controles da mídia, muitas vezes sem controle editorial, sem uma série de precauções que a mídia tradicional tem, e, além de tudo, uma centralidade das plataformas digitais. É muito interessante a gente verificar que a literatura sobre a internet, no final dos anos 90, no começo dos anos 2000, ela apontava para uma democratização muito intensa desse fluxo informacional. Mas, talvez, não tenhamos conseguido lidar com o excesso de informação e, daí, essa dependência crescente de grandes agentes que, como essas plataformas, se tornam grandes gatekeepers informacionais e, no caso específico das redes sociais, se tornam as praças públicas dos tempos contemporâneos. E vejam que, dentre essas modificações que acontecem, especialmente nas redes sociais, o que a gente percebe? O embaçamento da fronteira entre espaço público e privado, o que alguns estudiosos, inclusive, dizem que foi intencional. Então, é muito comum a referência na literatura ao exemplo do Zuckerberg, que, quando estava ainda desenhando o Facebook, ele tinha a opção de tentar compartimentalizar a nossa vida, mas ele optou por não fazer isso, ou seja, por embaçar todos esses aspectos. Uma ausência de transparência nesse fluxo, então, esse é um dos grandes alvos do atual PL das fake news, ou seja, tentar diferenciar o que é um fluxo de comunicação espontâneo, o que é uma informação patrocinada, um link impulsionado, as contas automatizadas, exatamente para que possamos entender em que medida essa praça pública ela, de fato, resulta dessa interação natural entre as pessoas. E, além disso, os riscos da intensificação de utilização dolosa ou descuidada da informação. O que, quando estamos falando de uma informação de alto alcance, pode gerar uma série de problemas. Eu acho que todos nós aqui sabemos de vários exemplos disso. Então, vejam, a rigor, se a gente tivesse que pensar em como vamos refletir sobre o comportamento das pessoas e autoridades públicas em redes sociais,
talvez a gente tivesse que fazer algumas dessas distinções. Estamos falando de um perfil público ou privado? E, aliás, o que diferencia um do outro? Qual é o número de amigos ou seguidores? Aliás, o que são esses novos amigos, esses seguidores? Que tipo de relação social é essa? Estamos falando da vida pública ou da vida privada? E vejam, em muitos casos, a gente não consegue separar todos esses aspectos. E aí problemas começam a surgir. Eu citei o exemplo brasileiro, mas isso também acontece em vários países. O Trump mesmo também passou pelo mesmo tipo de problema. E aí vem a grande questão: autoridades públicas podem bloquear usuários dos seus perfis públicos simplesmente porque eles exercem seu direito de crítica? Alguns dizem, olha, não. Se o perfil é público, se aquela autoridade, inclusive, está oferecendo informações de interesse público, é até uma questão de cidadania que todos possam ter um acesso equitativo a esse tipo de informação. Mas, vejam, nem sempre temos referências muito claras a esse respeito. Então, me parece que esse é um exemplo bastante interessante para a gente refletir sobre esse assunto. E, além de todos os problemas que eu já mapeei, vejam que as questões continuam, não é? Ou seja, estar na internet é perder o controle do fluxo informacional. Não sei se vocês conhecem esse exemplo. Esse é um exemplo muito utilizado para os casos de descontrole de informação e de linchamento moral daí decorrente, né? É uma moça que posta um tweet, em princípio, inocente, segundo ela, pelo menos essa é a versão, antes de uma viagem, e, quando ela chega no voo, enquanto ela estava no voo, essa informação correu o mundo, já foi vista como preconceituosa e, portanto, as 12 horas do seu voo internacional separam a vida dela do que era antes e do inferno que se tornou após esse tipo de questão. Então, nunca se sabe o que é que vai viralizar e como. Nunca se sabe como o texto vai sair do contexto. Então, esse é um exemplo bastante interessante e que se casa muito com outros aspectos, né? Ou seja, de espaços de comunicação e interação, eles se transformam também em espaços de julgamentos e linchamentos. De espaços de troca e diálogo, também é espaços de ódio, de violência, a ponto de hoje se cogitar de um devido processo legal digital. E eu saliento aqui um texto muito interessante da Anne Applebaum, que é exatamente um texto em que ela diz, olha, essas pessoas hoje estão sendo julgadas nas praças públicas, que acabam sendo as grandes redes sociais, quais são os direitos, então, que elas deveriam ter? Em muitos casos, esse linchamento moral vai repercutir na vida delas de uma forma muito mais intensa do que muitas das sanções que o Estado poderia lhes impor. Então, aquela principiologia constitucional que muitas vezes foi direcionada apenas contra o Estado, hoje talvez tivesse que ser também repensada para essas praças públicas. A questão também da promoção pessoal e do exibicionismo. Até para evitar confusões no público de juiz, preferi trazer um exemplo da advocacia. Mas, vejam, são questões que, a cada momento, vão surgindo também indagações. Quais são os limites do que poderia ser considerado uma publicidade indevida? E, além disso, nós sabemos que as consequências, e esse é um ponto interessante que eu vou retomar depois, ou seja, quais são os efeitos desses fluxos informacionais? Hoje, a literatura é tão vasta que a gente nem consegue mapear tudo isso, mas isso vai de realidades paralelas, o que, num mundo cada vez mais polarizado, a gente percebe que acontece, espaços que são marcados pela superficialidade da comunicação, e vejam que isso só retroalimenta a polarização, né? Porque se as pessoas não leem direito o que as outras estão falando e discordam a prioristicamente, sem muitas vezes nem entenderem o que está sendo discutido, de fato, a questão fica bastante complicada. E ainda os problemas dos vieses, né? Eu achei essa reportagem muito interessante da Galileu. Quem só lê o título das matérias pensa saber mais do que realmente sabe. Então, e muitas vezes essas pessoas, né, que são chamados os grandes experts das redes sociais, não têm a menor noção da sua real ignorância. E hoje todos nós sabemos que o problema se tornou realmente um problema democrático e vai até muito além do nosso foco específico de hoje.
né? Sem falar em impulsos, vícios, interações, ou seja, o meio virtual também nos provoca, muitas vezes, a agir de forma irrefletida e a mostrar, talvez, o nosso pior lado, um lado que, às vezes, até mesmo desconhecemos. E alguns dizem que o desenho é feito para isso, né? Agora que o Twitter está em voga, diante da aquisição pelo Elon Musk, muitos têm dito isso, né? Que o Twitter se alimenta desse ódio, desse engajamento que acaba gerando nos usuários, e, obviamente, isso tem repercussões no fluxo informacional. E vejam, né, aqui é um caso que eu trouxe de questões, né, processuais, não necessariamente relacionadas a magistrados, mas esse é um ponto importante sobre o qual muitas vezes nós não refletimos. Não há direito ao esquecimento na internet. A internet se tornou uma espécie de registro eterno de todas as nossas experiências. E, se havia alguma possibilidade jurídica disso evoluir, veio o Supremo recentemente e disse que não há propriamente esse direito. Mas, ainda que o Supremo tivesse decidido o contrário, a grande questão é, do ponto de vista técnico, é possível apagar efetivamente algo que está na internet? Muitos diriam, não, uma vez na internet, para sempre na internet. A gente pode até dificultar a localização, a gente pode criar barreiras para a localização, mas não vai impedir ou eliminar o conteúdo. E isso gera, claro, um escrutínio social cada vez maior sobre a vida de todos nós, especialmente das autoridades. E, ao mesmo tempo em que esse fluxo informacional ele vai se colocando de uma maneira tão desenfreada, cada vez mais a gente percebe uma falta de compreensão das pessoas do que realmente acontece. Esse é um relatório recente da OCDE, e vejam, até os nossos adolescentes, aqueles que já nasceram com tablets celulares nas mãos, não entendem esse fluxo informacional. Não sabem diferenciar o que é fato de versão. Não entendem que precisam passar por uma espécie de checklist, né? Ou seja, o que eu vejo na internet, essa fonte, ela tem credibilidade, isso tem uma coerência lógica, isso tem uma coerência com os fatos. Isso é importante porque aumenta o nível de responsabilidade de todos aqueles que estão na internet. Porque muitas pessoas acreditarão neles independentemente de qualquer checagem. E se essa pessoa, produtora de conteúdos, além de tudo, é uma autoridade pública, é um juiz, com maior razão há essa legitimidade, com maior razão muitas pessoas acreditarão, de fato, naquilo que eles estão falando. E, a partir daí, é claro, dessas novas interações surgirão novos problemas. A gente, há poucos anos atrás, não imaginaria se ver diante de situações como essa, né? E a amizade do juiz com um advogado, com a parte, quais são as repercussões? Isso gera suspeição? Sim, não, por quê? Vejam, em muitos casos, a gente teria até que ressignificar o que é essa amizade, o que é esse tipo de contato, mas são questões que começam a ganhar o espaço social. Nesse slide, eu me refiro a uma apelação que é relativamente antiga, né? A gente está falando de um julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo, de 2013, que, na época, ele foi muito comentado, porque ele dizia, olha, se você curtiu um conteúdo, você pode ser responsável civilmente. Curtir um conteúdo é uma conduta que tem significado para o direito. Compartilhar um conteúdo também, ou seja, a questão aqui não é só produzir conteúdos. Dependendo da forma como se reage a esses conteúdos, também estamos falando de condutas importantes para o direito. Então, vejam, além de tudo, não é, a gente passa a ter, e isso tem uma repercussão muito grande para autoridades públicas, um problema de incentivos que não necessariamente convergem para a boa qualidade da informação. A gente sabe que hoje muitas pessoas produzem conteúdo muito mais preocupadas com o número de curtidas ou compartilhamentos do que propriamente com a qualidade ou com o interesse público daquele conteúdo. Hoje, a gente percebe que o fator de engajamento mais importante nessas redes sociais, infelizmente, são as emoções negativas, e é por isso que a mentira gera mais engajamento do que a verdade.
E, além de tudo, há o problema do retorno financeiro. Algumas pessoas, quando começam a ter um maior engajamento, começam a receber dinheiro também das plataformas por conta disso. E, se essa pessoa, além de tudo, é uma autoridade pública, o problema vai ser mais complicado. Vejam, inclusive, mais uma vez falando do PL das fake news, esse é um ponto muito delicado para o PL, para dizer que contas institucionais, portanto, de autoridades, e se menciona expressamente, né, os membros dos poderes, Judiciário, Ministério Público e tantos outros, Forças Armadas também, não podem ter essas contas monetizadas. E, independentemente das questões de vedações funcionais, o próprio problema da monetização e os incentivos que se cria para uma utilização distorcida dessas redes acabam também sendo muito importantes. E vejam, todos esses problemas aqui que eu tentei passar rapidamente, eles vão se potencializar, é claro, com autoridades públicas e especialmente com juízes, porque nem sempre vai ser fácil separar a figura pública da pessoa do juiz. Nem sempre vai ser fácil separar o que é uma opinião pessoal, o que é uma opinião institucional. E fato é que estar nas redes sociais, e esse é um ponto importante, traz vantagens, mas também traz riscos. Insere o juiz e a autoridade pública no mundo social de uma forma muito mais intensa, e isso vem, claro, tanto para o bem, como também para o mal. Então, diante dessa primeira parte que eu procurei mapear problemas que, claro, são gerais das redes sociais, mas que, ao meu ver, de fato, se tornam ainda mais complicados para autoridades públicas, nessa segunda parte, eu acho que é importante a gente pensar um pouquinho na liberdade de expressão e também na responsabilidade no dever de cuidado a ela inerente. Ou seja, nós sabemos que liberdade de expressão não é nem pode ser um direito absoluto, embora no Brasil e em vários países estejamos vivendo quase que debates de 2 séculos atrás por pessoas que entendem de forma contrária. E aqui vai um ponto muito interessante que tem exigido uma atenção muito intensa, até mesmo de grandes estudiosos norte-americanos, país, todos nós sabemos, que adota uma visão de liberdade de expressão mais ampla que a nossa. E que, durante muito tempo, partiu da premissa de que palavra e ação são coisas diferentes e eu consigo separar. Então, quando eu estou no âmbito da palavra, eu tenho uma grande liberdade, a partir do momento que eu começo para a ação, mesmo para uma incitação, é que aí isso seria problemático. Porém, a internet e as redes sociais, elas nos mostram que essas fronteiras não são assim tão claras. E, cada vez mais, se estuda em que medida a palavra não é também já um caminho de ação ou mesmo a própria ação. Eu trouxe dentre vários estudos, é o efeito da eleição do presidente Trump nos crimes de ódio, mostrando que, estatisticamente, a eleição do Trump trouxe um aumento desse tipo de criminalidade. Aliás, há estudos que mostram, inclusive, que discursos do presidente Trump em determinados lugares trazem um aumento quase imediato das taxas de violência nos lugares em que ele discursa. Não trouxe estatísticas brasileiras, mas elas já começam a ser feitas e que também apontam para resultados muito próximos a esses. E a grande questão que se coloca hoje em dia é: palavras matam? É claro que essa é uma questão extrema, mas eu trago aqui para mostrar o quanto essa comunicação social que acontece nas redes sociais, ela é importante. Não dá simplesmente para dizer, em muitas situações, olha, essa é a minha mera opinião, eu não tive essa intenção, eu não quis causar esse tipo de resultado. É muito interessante a experiência que a gente teve agora na pandemia, e, inclusive, essa própria expressão, né, de se dizer, olha, uma infodemia. Ao lado de uma pandemia, tivemos uma infodemia, e o problema informacional foi crucial para que a gente conseguisse superar essa pandemia. Então, na verdade, eu trouxe todos esses exemplos para chegar a uma conclusão que eu acho que é muito clara desse meio informacional. Ou seja, declarações na internet são, sim, atos de comunicação social e precisam ser vistas como tal. E isso é importante, não deveria nos causar nenhuma surpresa, porque, até do ponto de vista da teoria do contrato, há muito tempo a gente sabe
que as declarações de vontade são interpretadas não pela vontade do declarante, e sim pela reação do destinatário. É o que nos diz a teoria da confiança. Se eu crio uma situação de confiança, é esse o vetor interpretativo da minha declaração de vontade, independentemente da minha intenção. Por isso que pouco importa a reserva mental, silêncio vai poder vincular em algumas circunstâncias, e tantos outros exemplos de contratos privados. Se essa lógica, então, existe nos contratos privados, com maior razão, precisa estar presente na internet. Daí porque falar de redes sociais e da atuação de juízes nessas redes, ao meu ver, nos coloca diante de algumas perguntas. Ou seja, a gente tem que deslocar a atenção do juiz e pensar na sociedade, no público que está recebendo essas interações. Como é que os jurisdicionados, os demais poderes e a sociedade interpretam essas comunicações? Eles, de fato, sabem diferenciar o que é uma opinião pessoal do juiz e do que é uma informação institucional? O maior conhecimento sobre o juiz, no sentido de que, ao estar na rede social, divulgando o que faz, o que come, muitas vezes, para onde viaja, aumenta a confiança nas decisões judiciais? E vejam que cada uma dessas perguntas se desdobra em inúmeras outras. Aqui eu simplesmente me utilizei de alguns pequenos exemplos, não é? Ou seja, o fato do juiz publicar um conteúdo se identificando como juiz faz diferença? O fato do juiz publicar um conteúdo no seu local de trabalho, vestido como juiz, ou relacionado às suas atividades, faz diferença? Quais são as repercussões do juiz publicar conteúdos políticos ou jurídicos? E, repito, se estamos falando de atos de comunicação social, precisamos ir para a sociedade e tentar entender o que, de fato, acontece. Muitos aqui provavelmente conhecem esse exemplo, um exemplo de um juiz que participou de uma manifestação contra a Dilma e, dias depois, suspendeu o ato da Dilma que nomeava o presidente Lula. E isso foi algo bastante complicado. E, obviamente, ele não só participou, como ele postou. E aí vem a questão. É legítima a preocupação dos jurisdicionados e da sociedade civil com a imparcialidade do juiz em casos assim? Se o juiz tivesse participado, mas não tivesse postado, isso teria feito a diferença? Sim? Não? Por quê? Vejam, não estou aqui querendo dar resposta para essas perguntas, mas apenas mostrando que elas existem. E aqui vem um ponto muito importante. Esse é um artigo recente do professor Silvio Almeida, quando ele vai falar das declarações, não só em redes sociais, mas também oficiais, de membros das Forças Armadas. E ele diz: tornou-se normal no Brasil que militares emitam notas criticando políticos, membros do judiciário e até se posicionando sobre temas eleitorais. Isso deveria ser uma anomalia, porque, em última instância, a arma na cintura torna a pretensa crítica uma ameaça, independentemente de qual seja a real intenção de quem emitiu a nota. Consequência do que eu acabei de falar, não interessa a intenção. Vamos direto ao ponto. É o contexto aqui que vai importar. E se os juízes não têm arma na cintura, eles têm a caneta na mão. Portanto, vamos ter que fazer as mesmas reflexões, guardadas as devidas proporções. E entender que, nesse ambiente informacional, talvez o texto e o conteúdo, ou seja, o que, de fato, o juiz posta nas redes sociais, seja o menos importante. E que o contexto, e principalmente a reação do público, sejam, sim, os principais referenciais para a gente entender o que acontece aqui. E daí algumas questões como essa. Será que, se a gente entender uma série de manifestações que agentes públicos, e aqui eu me refiro a um deputado, proferem nas redes sociais como atos de comunicação social, dá para dizer: não, eu não tive a intenção? Ou a intenção não deveria ser algo completamente irrelevante para uma discussão como essa? Num texto muito interessante do Ronaldo Lemos, se não me falha a memória, dessa semana, ele é muito recente, acho até que da segunda, ele mostra claramente, inclusive, que hoje o engajamento e a reação das pessoas a determinados comentários,
acaba sendo muito manipulado, claro, por muitos agentes que, por meio dos seus bots e todos os seus sistemas, né, tentam direcionar o fluxo informacional para aquilo que eles realmente querem. Mas um ponto interessante daqui é ele dizer, olha, o comentário hoje é mais importante, às vezes, do que a própria notícia ou do que a própria declaração. E, se estamos nessas redes, precisamos entender que é assim que funciona. Então, embora eu tenha dito que eu não vim aqui propriamente para dar respostas, mas sim perguntas, para fazer provocações, eu não resisti para tentar, pelo menos, mostrar para vocês algumas sínteses que talvez possamos extrair daí. Interações nas redes sociais devem ser vistas, de regra, como atos de comunicação social realizados no espaço público. E isso já vai mudar muito a configuração dessa comunicação. Interações nas redes sociais devem ser compreendidas e interpretadas a partir dos efeitos sobre os destinatários. E a responsabilidade e o dever de cuidado dos comunicadores devem ser proporcionais também a tais efeitos. E, é claro, se estamos falando de juízes, estamos falando também de um público que deve respeito a uma série de outras legislações, outros deveres de cuidado, CPC, LOMAN e tantos outros. Então, isso realmente tornará esse debate ainda um pouco mais complexo. E vejam ainda uma outra questão que é muito importante. Claro que o nosso foco aqui é liberdade de expressão e as consequências principais disso, mas estar hoje em redes sociais envolve uma série de outros desdobramentos que podem ter consequências muito drásticas, tanto para a vida do juiz, como também para o próprio poder judiciário. Esse é um livro que eu gosto muito, ele acabou de ser traduzido para o português, e o título dele diz muito, Privacidade é Poder. Porque é um livro que nos mostra que, nos tempos atuais, é errada aquela ideia de dizer, olha, eu não tenho nada a esconder, privacidade é para proteger bandidos. Não, porque quanto mais esses agentes que exploram dados sabem a nosso respeito, maior é o poder que eles podem exercer sobre nós. Portanto, a questão, a rigor, não é nem mais de privacidade, a questão, a rigor, hoje é de poder e de autodeterminação informativa. Hoje, nós já estamos num tempo em que os riscos de manipulação informacional e digital são enormes. Imagine, então, com um juiz que se expõe muito na internet, que é facilmente perfilizado, ele, obviamente, está sujeito a esse tipo de manobra de uma forma muito mais fácil do que outros juízes que não tenham esse mesmo tipo de exposição. E hoje há todo um manancial de tecnologias utilizadas para finalidades preditivas. E, obviamente, o que todos querem é saber o que os juízes decidirão, mesmo sobre casos em relação aos quais eles nunca se pronunciaram. Porque uma coisa é a gente olhar para o passado, né, a gente utilizar todo o manancial de inteligência artificial, olhar para o ministro Aloysio e falar quais foram as vezes que o ministro Aloysio decidiu sobre o caso X, e fazer um mapeamento da vida dele todo, inclusive temporal. Dá até medo, não é, ministro? Mas fato é que hoje isso é possível. Mas outra coisa é dizer o que o ministro Aloysio decidiria nessa hipótese, lembrando que essa hipótese, até então, nunca foi decidida por ele. Então, estamos aqui diante de questões muito interessantes. Também, do ponto de vista institucional, não podemos esquecer que o judiciário, em razão de uma série de peculiaridades, é um poder que tem a sua respeitabilidade em decorrência de uma série de protocolos, por assim dizer. E eu vou chegar a esse ponto para mostrar que esses protocolos importam, e, às vezes, mais do que aquilo que a gente pensa. Então, nesse texto também recente do Conrado Hübner, ele diz, juiz morre pela boca, e o judiciário morre pela boca do juiz. Seria bom para a democracia brasileira se ministros do STF não saíssem por aí tecendo avaliações de conjunturas aos microfones e aos jornalistas, em falas de conferência ou eventos privados de bancos e resorts, antecipando juízos, mandando recados, fazendo previsões, passando vergonha. Não só porque as avaliações se mostram diletantes e autointeressadas, mas porque não cabem no compromisso institucional que assumiram
nem nos rituais de preservação dessa matéria-prima delicada da qual se constitui a autoridade do juiz. Não necessariamente concordo com o professor Conrado Hübner em todos esses pontos, mas vejam que essa é uma das questões que hoje se colocam. Porque o judiciário, aliás, como todas as formas de poder, tem também um poder simbólico que é extremamente importante. É por isso que ritos são seguidos, é por isso que os juízes usam togas, e há tantas outras solenidades, por assim dizer, naquilo que a gente poderia chamar de administração da justiça. E quem acha que isso é uma besteira, deveria ler um pouco mais várias das pesquisas recentes da psicologia comportamental, da economia comportamental, da sociologia econômica e da economia da identidade, que realmente afirmam como esses símbolos são importantes nas interações sociais. Hoje já há toda uma literatura, trouxe esse livro do professor Lawrence Lessig, que explora a questão das relações indevidas de autoridades públicas e agentes privados. E vejam que muito dessa literatura hoje tem sido alimentada por fatos que são retratados, muitas vezes em redes sociais, pelos próprios juízes. Se, por um lado, isso gera uma maior transparência social, é claro, gera também uma série de dificuldades. Um pequeno exemplo que eu soube recentemente, pessoas que monitoram os relógios que os ministros do Supremo usam nas sessões e dão preço. E vejam, a rigor, né, esses ministros estão no espaço público, né, eles estão ali exercendo a jurisdição, eles não têm como evitar esse tipo de escrutínio sobre as suas vidas, a não ser que deixem de usar relógios ou comecem a usar relógios um pouco mais baratos. Mas vejam, se o grau de escrutínio social chega a esse ponto, imagine se o juiz está a todo momento divulgando o que come, o que bebe, para onde viaja, qual é o seu padrão de vida e tantos outros aspectos que, em princípio, deveriam caber à sua intimidade. Então, fato é que todo esse sistema gera um escrutínio social intenso e perene sobre a vida pública e privada do juiz, e isso traz desdobramentos enormes sobre questões processuais da mais alta importância, que vão de imparcialidade, suspeição, impedimento e tantas outras. E isso alimenta as tecnologias e o poder preditivo ao qual eu já me referi, e também aumenta todas as possibilidades de manipulação informacional e digital dos juízes, inclusive para alterações nos seus processos decisórios, que é uma das grandes preocupações que hoje muitos países têm diante dos juízes. E claro que eu estou aqui tentando mapear riscos, mas a maior parte dos estudiosos hoje de internet, redes sociais, economia movida a dados, nos mostram que sabemos ainda muito pouco. O nosso cenário ainda é um cenário de muita incerteza. E daí porque uma postura de precaução seria sempre muito bem-vinda, porque dificilmente podemos fazer aqui análises de risco com uma fidedignidade maior. Então, já partindo para algumas conclusões, até porque, se houver espaço, seria muito bom ouvir perguntas e interagir com todos, eu trouxe aqui uma série de preocupações e perguntas, porque são preocupações que são mapeadas já na literatura, são preocupações que já ganham o debate público, que já são retratadas na imprensa, que já mostraram que ganharam a atenção da sociedade. Obviamente, não para dizer que devemos abandonar tecnologia e redes sociais, mas para entendermos que são ferramentas e que, como toda ferramenta, traz benefícios e riscos a depender da forma como utilizemos essas ferramentas. E, na prática, o que a gente tem visto é que muitos de nós ainda não sabemos adequadamente utilizar. Quantas e quantas pessoas fazem comentários em redes sociais como se estivessem na sala de jantar das suas casas, em espaços privados, sem entenderem minimamente as repercussões desse tipo de situação. Então, portanto, saber usar a tecnologia é muito importante. E é por isso que vários países já se preocupam em cursos de formação, de capacitação para suas autoridades públicas, para o judiciário. Ou seja, assim como durante muito tempo teve media training, hoje um treinamento em redes sociais, para que se possa entender minimamente como é esse ecossistema e como a gente pode reagir a ele.
Eu trouxe essa figura da torre, né, porque uma vez falando sobre esse assunto, um juiz reclamou, disse: fica todo mundo dizendo que a gente fica num castelo e quando a gente quer sair do castelo nós somos recriminados. Então a gente nunca sabe como lidar, né? Me parece que essa escolha, claro, ela tem suas travas legais, Loman e tantas outras coisas, mas há um âmbito aí de autonomia privada e de escolha pessoal muito interessante. O problema é que, na maior parte dos casos, as pessoas querem o lado bom dessa exposição, mas não querem o lado ruim. Então, sair do castelo tem um simbolismo. O castelo sempre protegeu as pessoas, de alguma maneira. Para um poder como o judiciário, que tem a sua legitimidade ex post, um castelo pode ser algo também bastante interessante do ponto de vista de proteção. Portanto, sair do castelo é entrar no mundo e ter que suportar todas as consequências disso. Né? Eu sou professora e eu entendo e aplico no dia a dia uma série dessas formas, né, de como a gente entender como o poder simbólico é fundamental para a dinâmica dos nossos alunos. E a gente sabe que há determinadas questões, bom, o dia que eu quiser sair com os meus alunos para beber com eles, pode ser muito bom por um lado, sem dúvida, mas certamente vai alterar a nossa relação. Vai imprimir um padrão de horizontalidade que não existiria sem alguns simbolismos e sem alguns protocolos. Algo semelhante aqui com a autoridade pública, né? Principalmente numa situação em que, vejam, a legitimidade do judiciário se dá pela qualidade das suas decisões e pela isenção que se espera do judiciário. Mais do que isso, principalmente para a sociedade civil, que muitas vezes não entende os meandros do judiciário, a aparência de imparcialidade e isenção também é muito importante. Não que vivamos e devamos viver de aparências, mas não podemos aqui negar a importância também das aparências. E uma última provocação, né? Estamos prestes a enfrentar uma eleição que provavelmente será uma das mais polarizadas da nossa história. Certamente, a participação do judiciário será importante. Talvez a Justiça do Trabalho seja poupada disso, mas certamente que os juízes eleitorais não. E a grande questão que se coloca é: os comportamentos dos juízes no ambiente virtual, que vão tomar essas decisões, vão influenciar ou não na imagem que a sociedade faz da imparcialidade e da qualidade dessas decisões? Mesmo aqueles juízes que estão afastados, não é? O comportamento desses juízes nas redes sociais, defendendo ou não determinados candidatos, se posicionando ou não de uma maneira mais ativa do ponto de vista político, interfere ou não interferem na imagem, na credibilidade e nessa legitimidade ex post do judiciário que, acredito, seja esperada por todos nós. Me parece que essas são perguntas muito importantes, de respostas difíceis, eu já antecipo, mas que eu acredito que são fundamentais para serem colocadas em espaços de discussão como esses aqui. Então, eu agradeço enormemente a atenção de todos e, claro, me coloco à disposição para todas as perguntas e questionamentos. Muito obrigada. Cumprimento a professora Ana Frazão pela excelente exposição que nos faz pensar, porque diz, inclusive, com o nosso dia a dia, né, a importância da imposição dos limites. E os limites, eles são necessários justamente para permitir que abusos, né, não ocorram. E hoje, com as redes sociais, né, tão utilizadas, em especial aqui para o exercício, né, da sua utilização pelos magistrados, ela envolve, né, uma série de questões que foram aqui muito bem expostas, e só temos a agradecer à professora Ana Frazão, a quem eu tenho aqui o prazer de entregar, inclusive, o certificado com os nossos agradecimentos pela brilhante exposição. E se alguém desejar, né, apresentar, não é, alguma... Aqui a jornalista, aqui a doutora Kátia Kubel, bem-vinda. Eu consulto se alguém gostaria de expressar, não é, alguma... Pois não.
Boa tarde. Boa tarde, obrigada. É um prazer muito grande estar aqui, desfrutando de tanto conhecimento. É uma oportunidade muito relevante para mim, que também pesquisa essa área. E, como pesquisadora, eu tenho uma imensa preocupação com a distância psicológica que vai avançando entre o usuário, o contribuinte, e o Poder Judiciário. Não pela postura ou pela atuação dos magistrados nas redes sociais, e sim pelos ataques que sejam juízes e, principalmente, o Poder Judiciário vem sofrendo. Doutora Ana Frazão, professora, inteligentíssima, brilhante, gostaria de ouvir quais são, assim, se cria um serviço de inteligência dentro do Poder Judiciário para mitigar esses riscos e defender, quais são as ações que poderiam ser feitas, inclusive vislumbrando a questão da eleição que se avizinha, e que o Poder Judiciário, todos os dias, é desidratado em sua credibilidade perante a população. Muito bem. Professora Ana Frazão, com a palavra. Obrigada, querida Cátia. Essa sua pergunta ela é muito importante e, a rigor, a gente vai poder pensar em várias instituições democráticas, que não apenas o Poder Judiciário. Eu tenho uma dificuldade grande da gente imaginar, na situação que já vivemos hoje em dia, remédios que sejam eficazes e curto prazo para um problema que já vem acontecendo há tanto tempo, que a gente não cuidou, ao meu ver, no momento correto, de maneira que ele se amplificou excessivamente. Mas uma coisa é certa. Em primeiro lugar, eu acho que a gente precisa melhorar e rapidamente esse ambiente informacional. Se a gente parar para pensar, e eu acho que nesse ponto o PL das fake news ele tem uma vantagem muito interessante, porque ao contrário do que as pessoas pensam, o PL da fake news ele não tem por foco o tiozinho do Zap, como a gente brinca, aquela pessoa que recebe uma informação equivocada sobre o judiciário e sai por aí divulgando para o seu grupo familiar ou de amigos. O que está em jogo aqui é o negócio da desinformação. É o ataque ao judiciário, às instituições democráticas, que é feito de maneira profissional e financiada. Então, muito do PL das fake news vem também diante de entendermos que, bom, contas automatizadas, bots, disparos em massa e essas manipulações artificiais precisam ser resolvidas, porque se a gente resolver esse problema na raiz, aí a gente está resolvendo o atacado. Então, os eventuais ataques ao judiciário que remaneçam a partir daí, pelo menos serão aqueles atacados de varejo e que, claro, terão que sujeitar aquelas pessoas às devidas responsabilidades. Então, o ponto que você coloca é muito interessante por mostrar que, do ponto de vista da respeitabilidade do judiciário, independentemente das questões que, como você muito bem coloca, né, os juízes podem estar contribuindo para isso, mas, na verdade, o inimigo, a rigor, é um inimigo maior. O problema é maior. Mas, em muitos casos, e vejam, essa desinformação é alimentada também com algumas posturas de magistrados, com algumas falas descontextualizadas. Então, ainda que eu concorde com você que sejam dois problemas, me parece que também uma postura mais cautelosa de juízes e judiciários vai dificultar ainda mais esse tipo de notícia. Na prática, hoje, eu concordo com você que o problema maior é outro, mas eu ainda acho que alguns deslizes ou uma certa falta de compreensão do judiciário em relação ao ecossistema alimenta bastante essa desinformação, né? Porque é muito fácil você descontextualizar a fala de uma determinada autoridade do judiciário sobre um tema, mas muitas vezes a grande questão é: mas por que essa autoridade estava falando desse tema? Se não estivesse falando, nem essa descontextualização haveria e não se alimentaria todo aquele fluxo informacional que a gente sabe que já é bastante distorcido. Mas, tentando dar uma resposta simples para uma pergunta que é super complexa, eu acho que transparência informacional e a gente assegurar quem faz o quê, porque aí é poder e responsabilidade. Se a Constituição prevê a liberdade de expressão, mas veda o anonimato, então é fundamental que a gente assegure que as pessoas que financiam e que veiculam aqueles conteúdos sejam identificadas e responsabilizadas por isso. E, nesse ponto, até eu mencionei aqui o Elon Musk, mas eu vou dar um crédito para ele. Ele sempre defendeu que contas automatizadas e esse tipo de opacidade não podem acontecer.
Então, apesar da extrema-direita estar comemorando muito, supostamente, as modificações que decorreriam aí no Twitter, alguns dizem, olha, não, ele disse que vai abrir o código do algoritmo, ele disse que vai dar transparência, exatamente para dizer, olha, aqui o ambiente é de livre informação, mas cada qual responde pelo que fala. O problema é que a internet hoje se tornou uma arena de poder sem responsabilidade. As pessoas falam o que querem, financiam o que querem e não são devidamente responsabilizadas. Poderes sem responsabilidade, eu não preciso falar para um público de juízes, todos nós sabemos no que dá. Então, eu acho que, se a gente resolver isso, a gente certamente já vai conseguir resolver uma parte substancial do problema. Te agradeço muito pela pergunta. E o tema da responsabilidade civil penal será o próximo, né? Do próximo palestrante. Alguém mais gostaria de apresentar alguma questão para a professora Ana? O doutor Fabiano. Boa tarde, palavra. ministra. Boa tarde, doutora Ana. Foi excelente a palestra. Uma preocupação que eu tenho, eu particularmente uso bastante as redes sociais, e vejo uma interação que não foi captada pela resolução do CNJ, por ser um momento, a resolução vem num contexto anterior à pandemia, né? E a gente percebe que a pandemia deu espaço para atividade docente, voluntária e autônoma nas redes sociais, em especial as lives, né, que são conteúdos gratuitos. Eu, particularmente, num código praticamente próprio, né, vou interpretando as limitações, porque a gente não tem um ambiente seguro, né? As lives de entrega de conteúdo essencialmente jurídico, eu particularmente penso que confunde-se com a atividade docente e é um assunto que vai demandar reflexão, inclusive para a regulamentação. Tem tribunal que a corregedoria já está interpretando que as lives são atividades docentes e devem ser informadas pelo magistrado na forma da regulamentação de docência do CNJ, né? Embora seja, em geral, uma atividade gratuita, né? E me parece que a gente vai ter que pensar, não só quanto aos limites, né? Porque alguns colegas fazem lives, conteúdos de teor motivacional, né? Mais do que jurídico, e aí fica aquela discussão, isso é uma atividade de coach que o CNJ não permite, ou isso está dentro do direito de expressão do magistrado nas redes sociais. Então, era esse o contexto que eu gostaria de trazer a reflexão, porque o boom, digamos assim, das lives veio com a pandemia, e talvez por isso a resolução do CNJ não conseguiu captar esse movimento, né? Se é uma atividade docente, se tem limites não só de tempo de dedicação, quanto ao próprio conteúdo que se distribui nessas atividades. Excelente ponto. E veja como a questão das redes sociais e da internet, ela admite uma série de gradações. Na sua própria pergunta, a gente já consegue antever que existem questões e questões, né? Aquele magistrado, ele é professor ou não é? Ele está falando para o público de alunos ou para um público amplo? Se é para um público amplo, isso pode ter alguns problemas, mas, pelo menos do ponto de vista de acesso à informação, né, poderia ser visto até como uma democratização, por exemplo, da informação e do conhecimento, ou estamos falando de uma live que, eventualmente, é para um público restrito. Enfim, tem tantas e tantas questões, não é, doutor, que, de fato, são pontos sobre os quais a gente vai ter que pensar com cuidado, até porque me parece que esse também é um dos seus pontos focais de preocupação. Em muitos casos, a gente vê que o propósito não é propriamente transmissão do conhecimento, mas, às vezes, um intuito promocional, né? Seja da pessoa que faz a live, seja da instituição que está patrocinando ou convidando. E aí, como tudo na vida, né, a gente vai ter que fazer esses devidos esclarecimentos e essas diferenciações. Para ser sincera, eu não ainda pensei nesse caso, mas concordo com o senhor que certamente é um ponto que vai merecer aí um pouco mais de cuidado para as reflexões futuras, né? Até porque tudo leva a crer que esse fenômeno persiste, né? Mesmo num contexto, né, de maior controle da pandemia.
Muito obrigada, mais uma vez, professora Ana, a todos os que nos ouvem. Fica encerrado este painel e logo em sequência teremos o seguinte. Muito obrigada. Obrigada, querida, parabéns. Com a devida autorização, agradecemos em nome da organização a participação de Sua Excelência, a senhora ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi. Neste momento, aguardaremos o desfazimento da mesa do primeiro tema desta tarde.